Oi, Capelli, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Rovai, bom dia, Dri, bom dia, Felipe. Prazer falar com vocês, todos que nos acompanham. O Capelli, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, também é morador de Brasília, militante político em Brasília, pré-candidato a governador pelo PSB de Brasília, e que, nesse caso do BRB, teve um papel importantíssimo, Capelli. Eu queria que você fizesse aqui, desde a primeira denúncia, quando saiu, as medidas que você tomou e como que você está vendo essa prisão do Vorcaro. Rovai, nada disso que está acontecendo é surpresa para mim. Eu venho denunciando isso desde o início do ano, quando começaram a circular os rumores de que o Banco BRB, o Banco de Brasília, iria comprar o Master por 2 bilhões de reais. E é fácil as pessoas entenderem as conexões que levam o BRB a tentar comprar o Banco Master. Foi decretada a prisão hoje de Daniel Vorcaro e de Augusto Lima, que eram sócios do Banco Master. Augusto Lima, o Banco Master estava visivelmente enrolado, fez uma série de operações sem cobertura, tudo indica, usando o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, como pirâmide financeira, estava todo enrolado. E, de repente, aparece a solução mágica. Quem vai salvar o Master? O BRB. Como isso acontece? Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, foi ministra palaciana de Bolsonaro. Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, que ela era casada com Arruda, ela é casada com quem? Com Augusto Lima, que era sócio do Banco Master. O Banco Master fica em dificuldade. Flávia Pérez, aqui do Distrito Federal, Augusto Lima, da Bahia, começam a procurar saídas para o Banco Master. Flávia Pérez, tudo indica, bateu em Ciro Nogueira. Lembra que os dois foram ministros parede com parede no Palácio, no governo Bolsonaro. Paulo Henrique, presidente do BRB, Ciro Nogueira tentou emplacar Paulo Henrique na presidência da Caixa Econômica Federal. Perdeu na disputa interna com Arthur Lira. Paulo Henrique veio parar no Banco de Brasília, pelas conexões que Ciro Nogueira tem do Piauí com o Ibanez, que também tem muitas conexões com o Piauí. E Ciro Nogueira é do PP, partido da vice-governadora Celina Leão. Então, Flávia Arruda, Flávia Pérez, Augusto Lima, Ciro Nogueira, batem em Ibanez, Celina e batem em Paulo Henrique. E tentam construir essa operação toda para salvar o Banco Master, utilizando o dinheiro do povo do Distrito Federal. Agora, mais grave que isso a gente conseguiu impedir. A gente fez uma série de denúncias e o Banco Central vetou. Só que o que foi se descobrir depois é que eles já tinham feito uma série de operações preparatórias para a fusão. Eu vi agora o diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues, dizendo que as fraudes podem chegar a 12 bilhões de reais. E essas são as informações que já circulavam há algum tempo. O mercado dizia que o BRB, o Banco de Brasília, transferiu ao Master, pagou ao Master 11 bilhões de reais por papéis que, segundo o mercado, valeriam no máximo 3 bilhões. Se comprovado isso, estamos diante de um rombo, de uma fraude de 12, mas de um rombo de 8 bilhões no mínimo. Vamos lembrar que na semana passada a auditoria do BRB foi para cima de 1 bilhão que o BRB tinha pago sem cobertura ao Master. E aí o Master resolveu dar outros títulos e dar um terreno na Marginal aí em São Paulo, Rovai, em troca de 1 bilhão que o BRB tinha pago por papéis podres. Eles acham que estão na feira, quer dizer, não, eu comprei a melancia, está estragada, então me dá aí meia dúzia de pera, de maçã, de banana. Quer dizer, então é muito grave o que está acontecendo. Um outro dado importante é que o balanço do BRB
do primeiro trimestre desse ano, eles publicaram uma inadimplência de 2,4 bilhões de reais. No segundo trimestre, o BRB publica um balanço com uma inadimplência de 13,1 bilhões. A inadimplência saltou 10,7 bilhões em 3 meses. Tudo indica que eles fizeram o quê nesses 3 meses? Eles internalizaram a fraude do Master para dentro do balanço do BRB. Eu denunciei isso, outros veículos de comunicação denunciaram, e o BRB veio a público, soltou uma nota, disse que tinha sido um erro ali na calculadora, e aí refez o balanço. Então, veja, é uma operação permeada por suspeitas de fraudes e escândalos. E o que é mais grave, Rovai, é que tudo isso pode se encontrar com a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Não sei se vocês sabem, mas vários servidores, eu denunciei, vários servidores me procuraram, o BRB, de forma ilegal, pegou dados dos servidores do Distrito Federal, que são correntistas do BRB, e abriu contas falsas de aplicação financeira na Genial Investimentos, sem os servidores saberem. Depois que eu denunciei, vários foram no site do Banco Central e constataram isso e me procuraram pedindo ajuda para resolver. Quem é a Genial Investimentos? Que o BRB se associou para abrir contas fraudulentas de aplicação. É um dos fundos de investimento investigado na Operação Carbono Oculto, suspeita de lavar dinheiro do crime organizado no Brasil. Então, veja, a operação de hoje ela se encontra, pode estar se encontrando com a Carbono Oculto. Hoje foi só uma pena, Rovai, mas a avestruz que vem por aí é um avestruz gigante, um avestruz real, que ainda vai se espalhar pelo país e vai render muito. É pena, mas não sou eu. Só queria ficar claro aqui com o trocadilho. O Capelli, eu estava lendo aqui na Malu Gaspar que o Master e o BRB eles fabricaram juntos para desviar 12 bilhões, segundo a investigação. Além disso, a gente estava comentando aqui, o Rovai Adri, que o governo do estado do Rio de Janeiro colocou 1 bilhão no banco. Então, nós temos aqui uma questão pública muito forte, né? Que consequências isso pode ter, tanto para o governador do Distrito Federal quanto para o governador do Rio de Janeiro? Olha, Pena, o que circula no mercado é que Cláudio Castro pegou o dinheiro da Previdência dos servidores e comprou R$1 bilhão em títulos podres do Master. Primeiro, isso é gravíssimo para os servidores do Rio de Janeiro, é o fundo de pensão dos servidores. Segundo, que se for comprovada a fraude, ele vai responder por isso. Politicamente, você vê alguma possibilidade de ser aberto um processo de impeachment aqui no Rio com base nisso? Veja, se for comprovado isso, claro que sim. Assim como aqui em Brasília, uma fraude de 12 bilhões no Banco de Brasília significa que Ibanez Rocha e Celina Leão quebraram o Banco do Povo do Distrito Federal. Então, na minha opinião, eles também precisam ser afastados o mais rápido possível. E a chance de uma CPI, qual que... Você está pedindo uma CPI, né, no Distrito Federal. Eu conversei hoje de manhã com deputados da Câmara aqui distrital e eles estão trabalhando nesse momento para angariar as 8 assinaturas necessárias para entrar com pedido de CPI. Tem uma pergunta aqui do Carlos Carvalho. A pergunta que não quer se calar. O governador Ibanez e Celina querem o Banco Master para quê? Para roubar? Qual é a dúvida? Agora, dá para roubar de massa falida, Capelli? Veja, o banco é um banco. É um banco que tem patrimônio, tem muita força, né? Eles estão quebrando o banco, né? Eles estão... Tudo indica, as investigações indicam que eles fizeram uma série de operações fraudulentas. Houve comissão na realização dessas operações? Quem ganhou essas comissões? Qual o percentual de comissões? Tudo isso eu tenho certeza que a Polícia Federal vai desvendar. Ô, Capelli, a gente falava agora mais cedo da ostentação desse dono do Master que foi preso. Ele não tinha aí
casa, compra mais cara de casa em Miami, casa em Trancoso, festa de 15 milhões. Como que você vê isso? Bolo de aniversário Bolo de 25 mil. Olha, veja, eu conheço muita gente no Brasil. Em geral, as pessoas que são bem-sucedidas, elas são discretas. Quando eu converso a ver essas ostentações assim, claro, tem exceções, mas vias de regra, pode aguardar que tem coisa podre nesse reino aí. E o que as investigações estão demonstrando é que essa regra vale para esse cidadão também. O Capelli, quero mudar um pouquinho a pauta aqui, depois a gente pode voltar para a questão do BRB, mas eu queria te ouvir em relação à questão do debate da segurança pública. Eu sei que você já falou outro dia aqui na Fórum, mas eu não estava, então eu não pude dialogar contigo. Né? Romário não estava no Vale. Não vale, volta. Né? Não, porque assim, eu tenho tido uma posição, acho que muito semelhante à tua em algumas questões aí, tenho apanhado bastante por causa disso também, né? Tenho falado que preciso endurecer um pouco mais as leis em relação a alguns crimes, eu defendo essa opinião. Por exemplo, não me conformo com a Sandrão, que assassinou um guri, pelo menos é o que diz o processo lá, na série, depois de sequestro, infanticídio e tal, 9 anos, está solta, sai. Essa coisa dos líderes das facções precisam ter um tratamento diferenciado também, porque alguns já estão tendo, é verdade seja dita, mas é preciso ter uma forma de lidar com isso de forma diferente. A gente não pode abrir mão de territórios no Brasil. Essa coisa das barricadas se tornou algo, uma paisagem urbana já. Aqui na Baixada Santista, você não entra em certos lugares, você precisa pedir autorização para o dono do território, do morro, do lugar onde essa facção está controlando. E teu nome tem sido explorado aí por algumas pessoas para assumir uma Secretaria de Segurança Pública que muita gente da esquerda hoje começa a ver como algo necessário. Queria te ouvir em relação a isso. Veja, Rovai, tráfico de drogas existe em boa parte do planeta. Você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você tem tráfico de drogas, tem tráfico de entorpecentes. O que não tem é domínio territorial. Isso é inaceitável. Nós normalizamos no Brasil que partes do território nacional, são tomadas por facções que definem ali quem entra, quem sai, estabelece um conjunto de normas, de leis próprias, possui tribunal próprio. Então, é um Estado paralelo dentro do território nacional. Isso é inaceitável. Na minha opinião, nós deveríamos ter, em conjunto com governadores e com prefeitos, prazos, metas de libertação, que, segundo os estudos apontam, nós temos 28 milhões de brasileiros morando em territórios dominados pelo crime organizado. É um país que vive à parte, com leis próprias, com regras próprias, e vive sob opressão permanente, porque o crime organizado oprime permanentemente. Assim como o domínio de território e barricada, nós naturalizamos no Brasil bandidos marginais andando com fuzil, com .50, com granada. Isso não é aceitável em nenhum país do mundo. Quer dizer, na minha opinião, quem porta um fuzil à luz do dia está em guerra contra o Estado. Isso não pode ser admissível. Veja, isso não é guerra às drogas. Isso é guerra para defender a soberania do Brasil sobre o seu território. Isso é inaceitável. Então, é assim que eu penso. Eu, sinceramente, Rovai, tenho visto muita especulação sobre essa questão da segurança pública do ponto de vista institucional do governo federal, mas eu estou em outra atividade hoje, estou muito bem aqui na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, desenvolvendo uma série de atividades aqui
em sintonia com o ministro vice-presidente Geraldo Alckmin, então eu não participo desse debate e prefiro não opinar, essa é uma decisão do presidente da República, enfim. Ô Capelli, e em relação a SPL antifacção, que agora hoje parece que vai sair uma 5ª versão do texto do relator Derrite, e muita gente hoje aqui está falando, imagina se aquela primeira versão do texto tivesse passado que a Polícia Federal ia ter que pedir autorização ou comunicar depois da segunda versão, comunicar ao governador para se tivesse alguma ação, alguma operação. O que você está achando desse vai e vem de textos, de uma questão tão séria como é esse projeto de lei? Olha, eles tentam amordaçar a Polícia Federal, né? Primeiro, querendo que ela peça autorização aos governos para trabalhar, para fazer o trabalho que é dela. Segundo, eles tentam quebrar as pernas da Polícia Federal, tirando dela recursos, financiamento. A Polícia Federal hoje ela já sofre um problema grave de financiamento. Eu fui secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cheguei a ser ministro interino e eu acompanhava as finanças da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal já vive muitas dificuldades em função do subfinanciamento. Tem apenas 13 mil homens e mulheres para cuidar de 23 mil quilômetros de fronteira seca e molhada. Então, se o financiamento hoje, que já é pouco, for retirado, você inviabiliza o funcionamento da Polícia Federal. E, na minha opinião, foi isso que uma parte daquela turma tentou. Primeiro, tentou amordaçar, amarrar, e depois, se não conseguisse amarrar, queria quebrar as pernas, tirando o financiamento. Então, essas propostas são inaceitáveis, são muito graves, porque elas prejudicam a segurança pública no Brasil no momento em que a segurança pública é, segundo todas as pesquisas, a preocupação número 1 do cidadão brasileiro. Sim. Pode falar, Roberto. Você quer continuar no assunto da segurança? Não, depois tem perguntas do chat. Mas... Se quiser, se for perguntas de segurança, põe, porque eu ia voltar para o assunto do... Não, é voltado. Uma é sobre a Ana Lúcia. Ela diz, sou aposentada do GDF e estou preocupada com o IPREDEV, o Instituto de Previdência do DF. Fale alguma coisa sobre o IPREV-DF, Capelli. Ana Lúcia, é para ficar preocupada mesmo, por quê? Porque a informação que eu tenho é que o fundo do IPREV ele é garantidor também das operações do BRB. Então, a quebra do BRB pode gerar uma quebra em cadeia aqui no Distrito Federal. Então, é para ficar preocupada, vamos aguardar as investigações, o avanço das investigações, para saber o tamanho do rombo que a dupla Ibanez e Celina Leão está deixando no BRB. E o Edelzo, ele diz que o Ibanez tem costa quente no PMDB, vão deixar ele na mão, acho que não vão deixar ele na mão, no golpe não deixaram. Rovai. Vamos ver o que aparece nas investigações, né? Temos que aguardar o desenrolar das investigações agora. Capelli, você viu a capa da Folha de hoje? É porque os jornais hoje de manhã, Rovai, eles estavam muito dinâmicos, então eu não sei qual capa, porque foi mudando. Põe a foto da capa da Folha aí, por favor, Tati. Do jornal impresso. Isso. Consórcio de árabes e fundo propõe compra do Banco Master. Aí eu me pergunto, Capelli. Você vê a luta do jornalista que está no impresso hoje em dia, né? Porque o impresso, essa manchete aí ficou velha em... Agora, essa não é uma manchete que acontece por acaso. Claro. Alguém plantou essa manchete ali. Claro. Veja, quando eu vi ontem à noite, Victor, e aí a notícia que eu vi ontem, se eu não me engano, no Jornal Nacional, dizendo que um banco que tinha um capital registrado de 4 milhões de reais ia pagar 3 bilhões, envolvendo um fundo árabe. Quando eu vi aquela notícia, eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa hoje. Eu tinha certeza que aquilo ali
era plantado. Não sei se vocês lembram, mas na véspera do BC vetar a operação com o Master, do Master com o BRB, também teve um factoide desse. Então, ontem, claro que aquilo foi um factoide, né? Uma operação toda esquisita, envolvendo o fundo árabe, uma coisa mal assombrada, né? Estava claro que, de alguma forma, eles, do Banco Master, já sabiam que algo aconteceria hoje. Capelli é jornalista, não sei se vocês sabem, ele não exerce a profissão, né? Mas é jornalista de formação. Somos 4 jornalistas aqui. Se alguém chega com... Porque você tem uma reunião, antes de você fazer essa reunião, no meio da tarde, para discutir o que cada editoria ofereceria para a manchete. Aí cada editoria vai lá e entrega 3, 4 possibilidades. E dentre essas possibilidades, você tem umas 20 possibilidades. Você acha que os editores, alguém aqui acha, que os editores escolheriam exatamente essa manchete? Me desculpe, olha, eu trabalhei muitos anos em jornal diário, é impossível. Né? Primeiro que o BRB não é o BRB, não, o Master não é o Bradesco. Segundo, que era pura especulação. Né? Então, assim, você tinha acontecimentos, por exemplo, a decisão de que o Bolsonaro pode ser preso semana que vem é muito mais manchete. Né? Muito mais manchete. Foi para manchete e aí isso mostra como eles estavam... Alguém vazou a operação e no Banco Master, e mesmo na mídia, havia uma tentativa de segurá-la. Eu não quero... Uma operação, quer dizer, uma operação que tem suspeita de fraude de 12 bilhões de reais. Gente, não são 12 milhões, gente. São 12 bilhões de reais. Você imagina os interesses que estão por trás disso, né? Muito bem, Capelli. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta, algum chat? Capelli, vamos liberar ele, porque eu peguei ele de última hora. Eu fiquei aqui, Capelli, entra lá, liguei. Ele cantou a pedra, né, dessa falei, história. Porra, né? Vamos trazer no dia desse, é o tipo de dia que não pode faltar, né? Capelli, você sempre vem aqui, sempre muito generoso com a gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Rovai, Dri, Pena. Fiquem ligados nessa ponta de ligação da operação de hoje com a Carbono Oculto, através da Genial Investimentos, que está operando no BRB de forma ilegal. Isso aí também pode dar pano para manga. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Capelli.